Olá, guerreiros, olá, guerreiras. Voltamos, né? 9h30, dia 1º de outubro. E vamos ao assunto. Não tem nenhuma novidade no sentido tático, estratégico. Tem é confusão. Já passaram-se quantos dias? Eu não consigo recordar quantos dias se passaram que a gente está para mudar de aliança. A nossa aliança já mudou o nome, já mudou a direção, já mudou a diplomacia. A outra aliança promete as vagas e a vaga libera e volta e enche de novo. Não dá pra gente ir os três, nem dois de nós juntos. Não tem comunicação. Mandei uma mensagem pro líder de lá. Falo com uma pessoa. Também fazia parte da staff, agora não faz mais, mas ainda, né? Fala com as pessoas e tudo. Não, a vaga de vocês vai. E até agora. A gente já fez, né? Duas aldeias em Pisa. Uma em Alilaia e outra em Pisai. E o Área 51 também, né? E até agora, gente, nada. E o que eu tô pensando? Eu não sei o que pensar. Não sei o que pensar disso. E essa é a realidade do jogo, né? Se você entrar sozinho, tecnicamente, assim, nos servidores, você vai passar por isso também. Ou, né? No caso aqui do 3x, por exemplo, você tem pelo menos uma. Eu falo pelo menos, tá, gente? O que eu quero dizer? Tem as guildas que entram já formadas, né? A TT, no servidor 5x, né? Algumas guildas já entraram formadas com planejamento, etc. E, tal, tal. E outras que não, né? Não tem um planejamento claro. Mas, e se adaptam no decorrer. E aí esse é o pelo menos. Mas pelo menos quando a guilda é íntegra assim, nas partes dela, é, comunica os jogadores, fala, não sei o quê. Agora essa aqui, que a gente acabou entrando lá, no 5x, é muito perdida. É muito perdida. E aí é complicado, porque você fica sem opções de como se planejar. Né? Você tem um setor que é seguro e daqui a pouco ele não é mais. Tem outro setor que é seguro e não é mais. Essa, Spanish mesmo, a depender dos lugares para os quais ela pretende ir, eu ficava me questionando um pouco, e ainda estou me questionando um pouco, sobre se ela acha que consegue realmente dominar os setores que ela se propõe e tal. Né? Porque tem dúvidas ali que não são brincadeira. Ao mesmo tempo, para a gente, para a integridade do nosso jogo, valeria estar nas frentes pelos jogadores à volta, sabe? Pela quantidade de jogadores que nós teríamos à volta, etc. Ainda é uma opção válida. Mas eu tô achando que essa opção não vai rolar, né? Ainda teve o fato ali do aumentar o valor das aldeias lá em Segóvia, e fez com que nós uh, vai fazer, né? Com que seja uma perda assim maior, vamos colocar assim, né? Então, estou pensando, né? Se vamos para as planas mesmo, se nós não vamos, mas é tudo muito impreciso, tudo muito inseguro, né? Parece que não tem uma boa escolha para fazer. É a menos pior, ou no caso, e aí eu vou colocar na minha e aí eu vou colocar na minha conta que a escolha menos pior é aquela que você decide e faz, entende? E faz com convicção, ponto, né? Vai com essa guilda até o final e etc. Talvez eu tenha, como eu posso colocar dessa forma, subiado um pouco, escolhido demais, né? Enfim, havia outras formas de fazer, sabe? Agora não tem muito o que fazer. Ó, vocês estão reparando que eu diminuí um pouco o, né, o zoom,
É porque o meu mouse, o scroll dele parou de funcionar. E aí, sem o scroll, eu preciso, para mim poder ver aqui, sem ter o scroll para baixar, né? Fica complicado. E até o botão aqui, ó, para apertar, agora foi. Mas a maioria das vezes não está funcionando, né? Tá vendo? Precisa apertar muitas vezes. Bom, as filas estão rolando. Não aqui, né? Não, é aqui. As filas estão rolando. A internet também não está ajudando. 2 horas, 8 horas, 3 horas. O herói tá em casa. Eu vou botar mais infantaria e vou botar ele para passear. Consegui fazer uma boa jogada com os itens. Não tem outro aqui. Para fazer o upgrade logo. Não, não tem. Comprei muita coisa agora há pouco. Isso aqui principalmente para fazer para fazer aquele escudo do Gadorá, né? Vou até craftar logo. Consegui vender algumas coisas que eu produzi, né? Com esses roxos. Gente, eu tô cansado, bastante cansado, porque também houveram outras coisas, né? Que deixaram meu dia bem tenso, assim, porque o AS50 foi espionado de novo. Não é que ele foi espionado, né? Ele foi espionado na aldeia, mas aí sim, valeu valeu a, a, a situação de que isso aqui eu já posso vender já e tudo. Vou mostrar logo, né? No lugar de ficar falando, vou ter objetivo. Ele sofreu uma espionada. Ele ganhou Machado do Bar. E os arqueiros. Um jogador aleatório com uma aldeia atacou ele aqui na primeira aldeia. É suspeito. Ele é da TS, é da PS. Ó, a internet como é que tá. E o rapaz lá perdeu uns espiões aqui agora, né? Essa aqui foi a espionagem. Aqui, ó, 531, 467 que ele perdeu. Então, isso é bom, tá? Isso aqui é bom, porque aí força ao cara saber que ele não pode ficar indo ali toda hora. Ele vai ter que escolher mais, sabe? E aí tinha 400, 550, né? E ele espionou com 531. Só que a armadura dele tá superior, né? E ok, é isso mesmo. Uh, e ele tomou um ataque e aí eu não gostei, né? No sentido de deu para ver as tropas que estavam lá. Isso aqui é um estudo prévio, né? Quando as pessoas conseguem ver o que tem parado na sua aldeia, elas conseguem ter uma noção do quão relaxado você tá, do quão preparado, né? É igual a minha aldeia lá em cima. Ela não fica com defesa. Alguém espiona e sabe que ela não está com defesa, porque a defesa está em outro lugar ali. Então, são informações perigosas, né? Passar. Mas aqui nada aconteceu, né? Ele só colonizou a aldeia Atila lá em Pisai. Essa aldeia sofreu uma tentativa de farm de um jogador ali aleatório também. E nada demais ocorreu. Eu estou aqui mais focado observando, porque depois daquela espionagem pode haver ataque e eu quero estar atento, né? Na minha mesmo, não tem nada de novo realmente. É mais um pensamento sobre onde fundar e etc. A Men's World está lá com celeiros de grandes viés, terminando. Ah, isso realmente aqui eu acho um erro assim tremendo, sabe? Porque poderiam ter sido feito na UZ03 e ponto, e seguido o planejamento normal. Agora você perde espaço de 3 fábricas de armadilha. E não só isso, porque
já que tem esses réis aí sim, a aldeia precisa de uma companhia de comércio. Então, ainda precisa fazer uma companhia de comércio, entende? Então, é fazer uma cavalaria, mas aí precisa fazer a precisa fazer o ferreiro, precisa fazer a academia, precisa fazer a cavalaria depois, sabe? Então, assim, não sei, acho que isso vai dar bastante bosta. Pararam, né? Por exemplo, já era para nós estarmos, por exemplo, cinco fábricas de armadilhas prontas ali, seis, né? E não estamos nem perto. Aqui estamos só evoluindo devagar mesmo. Devagar no sentido, os campos já foram. Então aqui é só. Oi, aumentar o edifício principal por 10 pelo menos. Depois vou dar seguimento no mercado. E aqui eu tô parado mesmo. Eu literalmente parei ali um pouco, porque eu não sei se eu vou precisar depois destruir essas aldeias, então eu não quero fazer tantas coisas, né? Já fiz o colonização a partir dessa aldeia, né? Essa aqui também tá com poucas coisas. E aqui também é isso. Lá no. Nenhum ataque, nem nada. Não houve nada. Só farm, né? Até apitou agora, deixa eu farmar. Olha, tá bem. Só o farm mesmo. Aproveitar e botar pra fazer as tropas ali. Pra alguma que eu esqueça. A infantaria. Tá ficando 7 mil cavalos parados, porque agora tá com as botas ativas. E aí é um pouco mais difícil de rodar tudo. Mas esses 7 mil agora, eu vou ligar aquela lista de amarelos, né? Aquelas que eu farmo de vez em quando. E vou farmar eles. Então esses cavalos vão servir para isso. Eles não são só parados à toa, assim, né? Eles vão ser utilizados agora. Conseguir fazer bons itens. Dá 1.400 de cultura. Fazer uma aventura. Acho que já falei também, ganhei outro cavalo de guerra, né? Ponto. Eu tô com um pouco de sono, mas tô lembrando as coisas que eu tenho que mostrar, né? Tô com 9 mil ali, mas eu gastei bastante. Vou continuar gastando um pouco. Ah, e esses itens que eu tô comprando é pro Tier 3, tá? Já é para o Tier 3. Não é para agora. Ali eu já tenho tudo que eu preciso, tudo mais. Então eu vou ficar comprando principalmente azul e verde para o Tier 3. E sim, pode ser uns 300, 350, tranquilamente. Esse aqui, principalmente. E um outro desses assim, né, quando tiver a 100, para eu poder completar. Comprei um monte a 100, né? Às vezes você vai olhando aqui e você vai vendo assim, ó, 100 lance. Aí eu tô trazendo. 100 lance eu tô trazendo. Aqui a gente já tem. Esse karma aqui tá aqui do meu lado. Desculpa, irmão. Tá aqui do meu lado. 300 no azul. Eu tô achando que vale a pena, tá? Eu tô achando que vale a pena. Nessa conta aqui, principalmente. Aqui vem porque vem vazio assim, né? 250, 350 e parei, né? Tá muita página. Eu perco muito tempo aqui realmente. É uma coisa também para você entender, né? Eu sempre estou vindo no leilão, então
Isso é um diferencial assim, né? De vir tantas vezes ao leilão causa um diferencial. Mas o que eu queria mostrar é isso aqui. É, veja bem, eu fabriquei esses itens, né? no, com aqueles épicos que tinham, que virou pedra, tal, virou material, e aí eu fabriquei. Gastei ouro em dois deles, não lembro quais agora, mas gastei para fazer, para refinar outra vez, né? Para ele me dar uma outra opção. Porque a opção que apareceu era de tier 1, e aí eu pedi para gastar 2 de ouro e ponto. Tá, saiu barato para mim, na minha opinião, isso aqui saiu barato, né? Mas eu não tinha prata para poder dar o lance. E aqui, ó, de novo, esses dois aqui, por exemplo, eu não cheguei a tempo para poder dar o lance. Eu me cobri. Tinham outros perto. Então, assim, ó, foi uma sequência que eu vendi barato, porém também que eu comprei barato, né? Esse aqui eu vendi caro, ó. Vendi por um bom preço, eu acho, acima ali da média. E esse é um aqui, foi eu mesmo que comprou. Quem comprou? O rapaz deu 555. Eu vi a média do preço que estava saindo, eu arrisquei um pouco mais acima. E aqui eu consegui um pouco mais acima, mas assim, podia ter vendido aqui tranquilamente, sabe? Pelo tempo e pelo trabalho, podia ter vendido aqui. O mapa me surpreendeu porque haviam muitos mapas, quando eu coloquei o meu, haviam muitos mapas, né? Eles saíram, o meu ficou ali sozinho, aí ele encareceu. Isso aqui também foi outro vacilo, né? Então ocorre bastante, né? Acontece bastante. Esses vacilos em que eu perco. Mas, no geral, eu tenho lucrado. Aqui, ó, foram muitas obras de arte consecutivamente que eu fui, é, embora, né, as minhas compras foram mais baratas do que eu vendi. Eu vendi por um preço muito ruim, né? Isso aqui por 1.600 eu acho ok, tá? Por que eu acho ok? Porque eu consigo fazer por 1.600, né? Avalia ali 350 no azul, né? 400 até 500 se paga, sabe? E pagando 500 no azul, eu tô pagando caro, tô pagando o máximo que eu pago, vamos botar assim. Eu não vou pagar 500 nos três. Então, eu acho que se paga pela sorte de vir um épico que vá valer muito, né? Enfim, então eu acho que sim, se paga, vale a pena. E ponto, né? É que eu dei tanto lance, gente. Eu tanta coisa. E, ó, esse aqui eu não comprei, mas comprei um outro, escudo desse também. Então, comprei muita coisa. E eu já estava comprando tanta coisa, ó. Comprei 333, mais barato do que aquele ali. Então eu comprei tanta coisa que teve coisas ali que eu deixei passar quando subia um pouquinho mais o preço. Eu falei, não, eu estou comprando um bem barato, né? Poderia ter pagado mais, mas é um item ainda comum, né? Então preferi deixar, não ficar brigando por esse tipo de item, porque depois aparece um outro Tier 2, assim e tudo. Bom, aqui dentro, o que mais que houve aqui? Estou ficando sem obras de arte, ponto. E, ó, a quantidade de itens. Aqui é bastante coisa, gente. É muita coisa, tá? E outra coisa que eu acho que vale a pena entender, principalmente para os jogadores que têm ouro, mesmo que você tenha ou que você não tenha, estou falando dos outros, dos que vão comprar. Eu não sei se vocês têm ficado no leilão e têm craftado, mas isso é um porra. Isso aqui é chato demais. Meu Deus do céu. Eu fiquei em off fazendo mudando, né? Aí você fica com dúvida dos itens, aí não sei o que. Aí você tem que ficar vendo qual que está fazendo dupla. Você não pode desfazer a dupla. Por exemplo, eu não posso pegar isso aqui e fazer em azul, em material. Porque a chance de eu conseguir outra sacola é grande. E aí tem aqui, ó. Tem os tier deles que são diferentes, né? Tier 2, tier 2. Aqui é tudo tier 1. Então, assim, aí aqui tier 2, vira verde, isso aqui.
Aí eu já tenho o azul, outro azul, né? Eu tenho um azul, aquele lá vira verde, esse aqui é verde, vai virar outro azul, então já tenho uma sacola épica. Aqui eu tenho uma épica, mais uma, né? No final, épico por épico, na hora de fazer o material, dá no mesmo, né? Ponto. Então, assim, é bem chato para fazer. Eu ainda quero fazer um cálculo para resumir para vocês exatamente o que, que é o que no sentido de quanto que você precisa de item no ferro no comum para você fazer ele épico, né? Quantas repetições e quantos aleatórios, né? Porque você ainda precisa do aleatório. Eu tinha feito uma formatação em que eu colocava, ah, por exemplo, esses dois mais um outro que não tem casamento para poder ele ser a pedra, né? Para ele ser o material. Então eu vou fazer a função do material ali para usar nesses dois. E aí esses dois vão virar um verde. Eu já tenho outro verde, sabe? E aí eu estava fazendo esse tipo de montagem, né? Ou sabendo, né, que são dois para virar verde. Aí como eu preciso de outro verde, eu preciso de mais dois, né? Enfim, eu lembro que já falei sobre isso em alguns outros vídeos, mas são muitos materiais e são muitos itens, porque olha só, quando eu preciso de material verde, eu já fiz o refino de dois itens e eu usei um material é, comum. Quando eu vou fazer um material azul, eu já usei um material verde, já usei um material comum e usei dois itens de cada também. Então, assim, é, é bem. É muita quantidade de item. Então, isso aqui, que está aqui, some com uma facilidade muito grande. Entende? É algo para ter noção. Então, às vezes, vale a pena pagar sim. Né? Se você tem na prata, vale a pena pagar. Agora, se você está querendo fazer prata, não dá. Né? Vou voltar ali depois. Aqui não teve realmente mais nada. Era só o herói mesmo. Tá. E aqui, o que ocorreu? Quando o ataque bateu, passou, foi destruir os campos, né? Eu subi um pouquinho os campos, mas eu dei mais atenção realmente em subir o quartel, o celeiro e a mansão do herói para pegar o Oasis de um aliado que deve suprimir a conta porque ele vai jogar do servidor e etc. Ponto. Mercado só nível 2 por enquanto. Ah, e fazer tropa. Então assim, eu parei de subir as coisas porque eu estava sem recurso para fazer as tropas. E eu quero continuar a fazer as tropas, né? Então eu parei e comecei só a fazer tropas. Ainda assim, ainda assim, eu fui. Mandei as tropas lá para cima porque eu tive um oásis explanado. Primeiro, foi tentativa de espionagem. E aí eu já mandei as tropas. Quando passou ali umas 2 horas e tal, aí veio um ataque. Com... Eu vou mostrar, é mais fácil. Nossa, tô com muito sono. Eu já tô trabalhando no automático aqui. Vamos lá, dois. Isso. Eu peguei um oásis lá em cima. Peguei um oásis aqui em cima. As duas aldeias estão em perigo assim, eminente, né? Só que agora eu realmente preciso colocar isso aqui no 20 antes de qualquer coisa assim. E talvez, gente, até colocar sim, tá? Como capital e tal. E ficar jogando os recursos ali para as aldeias do lado e deixando as tropas por aqui para depois saber quando a guilda vier para cá, eu consigo defender, principalmente com a cavalaria, né? Eu consigo defender os aliados, é, mantendo a infantaria mais perto deles e a cavalaria aqui para fazer encaixe, etc. Tal, tal. E se quebrarem, aí eu mudo, porque ainda tem que achar uma outra coordenada, não sei o que, tal, tal, tal. E eu só mudo. Não devo conseguir upar os campos muito rápido por causa da limitação do gold mesmo. Então, pensando nisso, eu pensei até, por exemplo, em fazer aquela primeira de capital enquanto isso.
Então, é, tenho bastante coisas para fazer, assim. Eu vou fazer direto, apesar de ter 1h30. Vou não fazer direto, não. Vou perder muito tempo. Vou perder quase meia hora em duas construções assim. Vamos para cá, América. Coral Gaudês, Oasis, é isso. Ó. Deu uma tentativa de espionagem às 4. Aí eu mandei as tropas para cá. E aí eu tive que fazer uns ups aqui no herói. E ao mesmo tempo que as tropas vieram mais rápido, o tempo de eu fazer os ups também onerou de elas saírem. Se eu mandasse imediatamente, elas não chegavam a tempo. E no tempo, o tempo que eu gastei para fazer essa bandeirola, também não conseguiram chegar a tempo. Mas já tinha ataque? Não. É só porque eu imaginei que a pessoa fosse fazer uma tentativa de assalto, né? E já mandei os meus lanceiros lá para cima. E ela tentou, né? Ela tentou. Na hora que ela fez, eu já tinha 800 lanceiros no Oasis, porém, né? Um ataque muito rápido, assim, muito perto, né? Então, acabou pegando ali. Eu também, eu estava jogando a partida de LoL. Meu computador estava muito travado para mexer aqui no jogo, né? Eu deixei o meu campeão batendo no monstro lá da jungle. Tava jogando só com um amigo, explicando ele algumas coisas e tudo. Então eu tava jogando contra bots, né? Aí deixei lá batendo, mas o que eu quero dizer, o computador tava pesado, né? E aí perdi 600, né? 600 mais 76. E ele farmou aqui, ó, uma quantidade. Ponto. O que ele farmou não repõe a perda dele, ok? Mas eu perdi mais do que ele. Isso aqui eu não gosto que aconteça, tá? É, não era para estar só aquilo ali. E depois ele mandou só o herói. Mandou só o herói para matar o resto das tropas. Eu não consegui tirar, né? Ficou aquele dando aquele. Ou agora, eu já mandei voltar a tela e não volta imediatamente. E aí depois bateu tropa. Mas aí não roubou nada, né? Que foi essa aqui. O herói que ele mandou aqui só acabou de matar as tropas que tinham ficado dessa primeira leva ali, tá? Mas roubou só 82, né? Então, ponto. Não conseguiu nada. Vou aumentar um pouco mais os esconderijos. Só que eu já tenho que entender que você está fazendo tropa ofensiva ali e ela tá do meu lado aqui da 03, entende? Então, assim, é um jogo de eu ficar transformando a capital para lá, para cá, para lá, para cá. O que, que eu faço, né? Então, esconderijo aqui, mercado para tirar os recursos, os ah, colonos que eu tenho que acabar de produzir. Não acabei também, mas não estou correndo porque aqui, ó, falta muito, sabe? Então, é isso. Foi um dia assim que eu fiquei com bastante tensão no sentido de aguardando o que, que aconteceria. Não tem nada assim para destacar do desenvolvimento, só a constância, né? Apesar dos pesares, estou com a quarta aldeia. Era para ter saído mais cedo, mas estou com a quarta aldeia. E é isso, é esperar. Eu vou. Hoje eu ia gravar mais cedo, esperei um pouquinho para gravar agora, para só depois que eu falasse com o rapaz lá daí eu gravar para saber uma resposta, mas não teve resposta, né? Então é esperar para ver quais serão os próximos capítulos. E daqui a pouco, se eu enrolar muito, eu vou ser expulso daquela guilda do X5. Porque a gente não está cumprindo com as. Como se for, né? A gente foi conquistar, foi colonizar duas aldeias lá na casa do caramba, dentro do território de outra guilda. Então, assim, só o líder olhar e fala que isso não tem sentido, irmão. O que você está fazendo, sabe? Então, é que eles não viram ainda, né? Mas na hora que vê, vai perguntar, o que você está fazendo aí? Enfim. Mas é isso, gente. Por hoje é só. Valeu, falou.